Amém, meus irmãos? Então, avançando aqui mais uma. Quando nós ouvimos falar sobre essa história do unigênito, nós encontramos, não é, essa questão do eu sou, porque o Senhor Jesus, ele é eterno, quer dizer que ele não tem começo e ele não tem fim. E essa expressão que é usada, o eu sou, e em grego está escrito aí, esse rabisco em grego aí significa ego eimi, e a sua tradução é exatamente eu sou, indica exatamente isto. Essa afirmação é usada por Deus, nós vamos encontrar isso quando Deus fala com Moisés, não é, dizendo que ele é, ou seja, eu sou, não é? Quando nós pensamos na vida, nós temos que entender o seguinte: nós não temos vida em nós mesmos, nós não somos capazes de autoexistência, nós dependemos para existir. Então, a existência do homem, ela vem a partir do momento em que Deus doa do seu espírito, ele sopra do seu espírito nas narinas daquele boneco de argila, não é, de barro, e dá ânimo a ele, anima aquele boneco, e ele se torna agora alma vivente. Aquilo é um empréstimo. O boneco não tinha condições de ter vida sozinho, mas a partir do dom que Deus dá a ele, ele se torna vivo. Então, nós não podemos dizer que nós somos vivos. Nós podemos dizer que nós estamos vivos, porque nós não conjugamos o verbo ser, nós conjugamos o verbo estar, porque nós temos a vida e vida por empréstimo, por doação, porque Deus nos deu. E não somente nessa existência, mas na próxima. Por isso também lá em Efésios, no capítulo 2, verso 5, vai dizer o seguinte: deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda éramos mortos. E o que isso quer dizer? Até para que a gente tenha a vida, e agora a nova vida em Cristo, nós dependemos de quem? O autor da vida, o autor da criação, de Deus. Então, nós não temos vida em nós mesmos. Agora, Deus, ele é autoexistente, não depende de nada e de ninguém para existir. Ele é vida. Por isso, ele diz, não é que ele é. Na nossa perspectiva diante de Deus, nós vamos dizer, ele é. Porque ele tem essa autoexistência. E Deus não foi, Deus não será, Deus é. Quando a Bíblia diz que ele foi, é e será, ele está se referindo à sua condição imutável, da sua natureza, porque ele é eterno. Para que você consiga compreender melhor isso, pense numa linha. Uma linha. E essa linha, lógico, são coisas simples para tentar tratar de coisas bastante complexas. Nessa linha, se você rodasse ela para a esquerda, se você fosse caminhando nessa linha para a esquerda, com toda a velocidade possível, andando na velocidade da luz, você nunca ia encontrar o começo dela, porque ela é infinita, ela não acaba nunca. E se você fosse para a direita e percorresse para buscar o fim dela, você andava na velocidade da luz, passava todos os bilhões de zilhões de quadrilhões de anos eternamente e você nunca encontra o fim. Essa linha, não é? Dentro dessa linha, simboliza o que é Deus, não tem começo e não tem fim. E no meio dessa linha, Deus botou um pontinho. E o que é esse ponto? É o início da existência, do tempo, do espaço, da criação de todas as coisas. Então, a Bíblia, olhando para isso, nós olhamos para Deus e dizemos, ele é, nós estamos vivos, mas Deus é vida. Entende? Porque ele existe. Simples assim. Então, na perspectiva de Deus, Deus falando para a gente, nós dizemos, ele é, Deus é. Ele diz, eu sou. Por isso a expressão ego eimi, e que, obviamente, é uma expressão de Deus e que Jesus usa para exatamente dizer e afirmar para todas as pessoas a sua, não é, a consubstancialidade, ou seja, a mesma natureza da de Deus, que ele é Deus, manifestado em duas naturezas, uma pessoa, duas naturezas. Quando nós olhamos para João, no capítulo 1, os versos aí de 1 a 3, nós encontramos João trazendo um paralelo com a criação. Ele diz, no princípio era aquele que é a palavra. No princípio, o que quer dizer o princípio? Lembra aquela linha que não tem começo e não tem fim? Deus botou um ponto ali. Este princípio que está falando João é o mesmo princípio, não é, que Gênesis capítulo 1, verso 1 vai dizer, e que no princípio criou Deus todas as coisas. Neste princípio,
Esse princípio está narrando o momento em que tudo que a gente conhece, que é visível, que é invisível, tudo isso que foi criado, passou a existir. Não tinha antes. E o que é que tinha antes de existir tudo que a gente conhece? Ora, está aí João dizendo, capítulo 1, verso de 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra, e a palavra aqui é logos, né? A expressão logos. Ele estava com Deus e era Deus. Quer dizer que antes de tudo estava Jesus, porque ele é eterno, não tem criação. Ele não tem começo e nem fim. Você deve se lembrar que Jesus diz que ele é o alfa e ele é o ômega. O que isso quer dizer? Que ele é o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Isso quer dizer que Jesus tem um começo e Jesus vai ter um fim? Não, Jesus não tem fim. O seu reino é eterno, diz a palavra. Não tem fim. Então, o que essa expressão alfa e ômega quer dizer? Que é ele quem transforma os parâmetros para o começo e para o fim. É ele quem manipula isso. Ele é o Deus eterno que tem este poder e essa ação criativa e de domínio, de dôminos sobre a criação. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Quando nessa linha que não tem começo e nem fim, em que estava lá Deus, estava lá o Pai, estava o Filho, o Espírito Santo, estava lá a Trindade, estava com Deus no princípio. E aí João traz a mesma afirmação que nós acabamos de ler aí, não é? Recentemente, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, da palavra, não é? E sem ele nada do que existe teria sido feito. O que João está trazendo é um paralelo com Gênesis para falar exatamente da obra criativa, para que você entenda, volta no Gênesis para dizer quem é Jesus, quem é este homem que nós vemos, homem, não é? Quem é este que apareceu? Este é aquele que, antes de tudo que a gente conhece, estava lá, e ele, por meio dele, quando Deus diz, faça-se a luz, não é a palavra sendo dita, ele é esta palavra, e que cria todas as coisas. Por isso, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Outro versículo que traz aqui, ainda em João, no capítulo 1, verso 14, diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O viveu é tabernaculou, né? Ele se manifestou como no tabernáculo mesmo, né? Que era o propósito, inclusive, do tabernáculo. Há ali uma sombra da pessoa de Jesus no tabernáculo exatamente para manifestar isso. Então está dizendo que ele, a palavra, ele encarnou, ou seja, ele tornou-se carne, assumiu a sua segunda natureza, não foi criado, não é? Cuidado e muito cuidado com essas coisas, mas assume a sua segunda natureza e viveu entre nós. E aí ele fala, vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai. O que ele está dizendo? Na sua única e exclusiva condição, não da sua criação, cheio de graça e de verdade. Ainda sobre o ego e mi, que é essa questão do eu sou, em Apocalipse 13, verso 8, não é? Nós temos a seguinte referência, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e que foi morto desde a criação do mundo. É uma referência, como hoje nós falamos, não é? Da eternidade passada. Eternidade passada é uma tentativa da gente colocar cronologia naquilo que é atemporal, que não tem o cronos, não é? Não tem tempo. É uma tentativa de dizer, olha, antes desse princípio que falava João agora há pouco, antes desse pontinho naquela linha que não tem nem começo nem fim, não é? Antes de tudo isso, o cordeiro já tinha sido imolado, né? O cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. É isso que fala Apocalipse. E para que fique sem sombra de dúvida nenhuma, palavras do próprio Senhor Jesus, no capítulo 8, verso 58 de João, ele diz o seguinte, e respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão, eu sou. E quando ele diz antes de Abraão, não está dizendo só do povo de Israel, é de todas as coisas. Eu sou. O que ele está trazendo para si? Ele está arrogando para si a sua divindade, a sua pessoa. Eu sou a segunda pessoa da Trindade, eu sou Deus. Antes de Abraão, eu sou. Então as pessoas falam, Jesus não falava para ninguém que ele era tão fácil, era só ele anunciar que ele era. Ele anunciava abertamente. Está aí, mais um, não é exemplo para que você veja. E ainda em João, no capítulo 1, Evangelho de João, só que agora no capítulo 1, verso 18, né? Deixa eu dar uma olhada no tempo que
Hoje é desafiador aqui o assunto. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. E aqui está falando da sua característica, não é? É exatamente atemporal. Ele está e ele esteve. Como é que pode uma pessoa nessas condições? Ora, somente Deus tem essa prerrogativa. Então, aqui está falando do unigênito exatamente na sua condição e não da sua geração. Então, quando lá no Concílio de Nicéia se diz gerado, não criado, o gerado é neste sentido, que ele tem a mesma natureza, ele é consubstancial com o Pai, não tem princípio e não tem fim, ele é eterno, tal qual o Pai e o Espírito Santo o são. Este é o Senhor Jesus. Então, isso é bastante importante que se perceba, e assim, abundantemente expresso nas Escrituras, para que não se levantem, não é, nenhuma heresia, como nós vimos aí que se levantaram ao longo dos séculos, para desconstruir aquilo que é a palavra de Deus. Então, a gente precisa com bastante atenção a esses detalhes, refutando. Amém, irmãos? Então, o que quer dizer? Essa é a natureza divina de Jesus. Ele é eterno, é a segunda pessoa da Trindade. E nós vimos que sem a deidade, sem a divindade, não é, o projeto de redenção não seria possível, como nós vimos lá. E agora, nós vamos ver que Jesus, não é também aquilo que a Bíblia chama de o último Adão, ou segundo Adão. É uma referência para dizer que ele é como Adão. E o que significa ser o último Adão, ou segundo Adão? Que a sua natureza humana, como nós vimos na semana passada, não é? Ele tem duas naturezas, essa é a união hipostática, como vemos aqui, não é? Ele tem a natureza divina e a natureza humana. E a sua natureza humana, ela é tal qual Adão antes da queda. Por isso ele é chamado de último Adão, porque ele veio como um representante da raça humana para exatamente, não é, desfazer aquilo que foi feito ali através de Adão. Então, a condição de Jesus não é a condição da segunda natureza de Jesus, não é a condição que nós temos. Jesus, a sua segunda natureza, é tal qual Deus a criou, ou seja, santo. Jesus é santo. É isso que ele é. Integralmente santo, como Deus criou, essencialmente bom, 100% tal qual assim foi também Adão criado. E agora ele vem exatamente para desfazer o conjunto de obras que foram realizadas aí pelo Adão. E aí nós vemos aí duas referências de texto que eu gostaria que nós lêssemos aí. Primeira, aos Coríntios, do capítulo 15, abra lá comigo, não é? Primeiro aos Coríntios, no capítulo 15. Ô, meu filho. Fica Romanos, 2 Coríntios. 1 Coríntios, do capítulo 15. Nós vamos ver aí os versos de 45 em diante. Verso 45 diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Como? Com o sopro do Espírito. O último Adão, obviamente agora referência ao Senhor Jesus, quando fala de uma natureza, fala da pessoa. Se falar da deidade, está falando da pessoa. Se falar da natureza humana, está falando da pessoa, independente da condição. Uma pessoa só com duas naturezas, o Senhor Jesus. O último Adão, espírito vivificante. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de Jesus, não é? Do mesmo jeito que Adão trouxe a morte, tornou-se um ser vivente, trazendo a morte em consequência pelo pecado, Jesus, ele é um espírito vivificante a partir de Jesus, não é? O último Adão, como aqui em 1 Coríntios, ele é aquele que traz vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 46. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual. O primeiro homem era de pó da terra, o segundo homem dos céus.
Essa é a natureza divina e a natureza humana do Senhor Jesus manifestadas aqui. E se nós formos ler aqui, ele está falando exatamente, não é, do desfecho e a continuidade da obra do Senhor Jesus. Então, ele é o último Adão, ou segundo Adão, há maneiras de se referir, não é, a sua natureza humana. Agora, voltando ali em Romanos, no capítulo 5, nós vamos encontrar ali também o texto dizendo o seguinte, Romanos no capítulo 5, a partir do verso 10. Ele diz assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, e aí de novo, não é mais uma característica da necessidade da divindade de Jesus para a obra da redenção, né? Segundo, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Quer dizer, se a morte de Jesus justifica, não é, com a sua ressurreição, agora a vida de Jesus, quanto mais a gente pode esperar, né? Se já nos tirou da morte, o que nós podemos esperar daqui para frente? E a continuidade do texto todo aqui do Romanos, do capítulo 5, que está citado aqui, de 10 a 19, vai tratar exatamente isso. Por meio de um, entrou a morte para todos. E o que é essa morte? A natureza pecaminosa. O homem não foi criado com a natureza pecaminosa. O homem foi criado com uma natureza santa. A partir do pecado, veio então, não é, a natureza pecaminosa. Foi gerada a partir do pecado. Isso não é coisa criada por Deus. Mas como vimos lá em Teodiceia, é o mau uso do livre-arbítrio e que gerou, então, essa natureza pecaminosa. Agora, ele continua dizendo, não é, no versículo 19, capítulo 5, verso 19. Romanos, não é? Ele diz, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então está falando da descendência. E Jesus tinha a mesma natureza de Adão, que nós também temos, mas ela está deformada pelo pecado, aquilo que nós chamamos de natureza pecaminosa, da qual nós fomos libertos da escravidão através de Cristo. Éramos escravos dessa natureza, agora não somos mais, mas ela continua em nós e continua operando. Há uma lei do pecado, como diz o apóstolo Paulo no Romanos, no capítulo 7, que ela é forte, ela influencia. Paulo vai dizer, inclusive, que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse ele faz. Essa é uma lei que fala mais forte, a lei do pecado dentro dele. É isso que ele está falando da natureza pecaminosa, mas que a partir da obra de Cristo, se andarmos no Espírito, que ele diz no Romanos, no capítulo 8, nós temos capacidade pelo Espírito, na força do Espírito, de vencer as obras da carne. Então, essa natureza pecaminosa, Jesus não compartilha dela, Jesus não a tinha. Jesus tem uma natureza santa. Ok? Se nós formos olhar lá, tem alguns textos falando sobre isso, por exemplo, Lucas, no capítulo 2, nós vamos ver, acho que no próximo slide aqui, vai falar do nascimento de Jesus, quando ele é anunciado para Maria. E aí o anjo, ao se referir a Jesus, não é? Ele vai dizer assim, o ente santo que será gerado. Este ente santo se refere à sua natureza, tal qual é de Adão. É por isso que ele é gerado pelo Espírito de maneira diferente, não é? Não como você e eu fomos. Inclusive, minha mãe e meu pai estão aí presentes, meus progenitores aí, não é? Mas Jesus teve uma natureza diferente, porque o Espírito, no trabalho ali de conceber Maria, ele previne e faz com que Jesus não herde, não é? Essa característica que é a natureza pecaminosa, mas ele tem um nascimento que é um nascimento santo. E nessas condições ele veio exatamente para que pudesse ser o nosso mediador e o nosso redentor. Note que em Romanos, no capítulo 5, verso 19, diz que por meio da obediência de um só, de Jesus, não é? Muitos foram feitos justos. E destes muitos, graças ao bom Deus,
estão todos nós aqui, né, incluídos todos os que creem em Cristo, por causa da obediência de Jesus. E em se tratando da obediência de Jesus, eu queria voltar, agora estamos falando da sua natureza humana, aquela pergunta que eu fiz no começo, e que eu pedi que você respondesse sim ou não, não é, na sua cabeça. Jesus poderia pecar? Jesus, diante das tentações, não é, que ele sofreu, ele poderia pecar? Sim ou não? Você deve ter aí a sua resposta, não é? E acho que alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, outros vão ficar com medo de responder, porque talvez ele seja minoria, e outro aqui que vão pensar, puxa, se eu responder errado, o pastor, nossa, vai me disciplinar na igreja, que não sei o quê, né? Então tem gente que não vai responder, mas por isso não precisa manifestar, não. Pensa aí, Jesus pode pecar sim ou não? Alguém vai dizer que não, Jesus não pode pecar. E aí vem a impecabilidade de Jesus. Né? E outros vão dizer que sim, Jesus teria total condições de pecar, mas não o fez. Sim ou não? Eis a questão. Vamos ver o que a Bíblia, meus irmãos, fala acerca disso. Nós vimos então que ele tem uma natureza tal qual era a de Adão, e o fato dele ter a natureza tal qual a de Adão é uma natureza antes do pecado, lógico, não é? É anterior à queda. Isso traz uma questão importante. E qual é a questão importante que traz o fato dele ter essa mesma natureza? Se chama livre-arbítrio. Bom, livre-arbítrio nós vimos também quando estudamos Teodiceia, é uma coisa que é muito falado entre as igrejas, mas pouco se compreende efetivamente o que é. Se eu perguntar para muitas pessoas o que é livre-arbítrio, aí a pessoa vai dizer que é a sua capacidade de escolha. E não é. Por exemplo, hoje eu estou de laranja aqui, ó, usando o relógio, cortei o cabelo esses dias, eu escolhi cortar o cabelo, escolhi a cor da minha roupa, capacidade de escolha. E alguém vai dizer, olha, você escolheu, então você tem livre-arbítrio. Não, isto não é livre-arbítrio. Por isso é importante que a gente, com a definição correta do termo, a gente entenda. O que é, então, livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade de ir contra a sua própria natureza. Quem tem livre-arbítrio tem a capacidade ou o potencial de ir contra a sua própria natureza. Todos os homens posteriores à queda, segundo a Bíblia, eles não têm essa capacidade de ir contra a sua própria natureza. Ora, é o que diz a Bíblia. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões, e andávamos segundo o curso deste mundo tenebroso, cujo príncipe é o cão chupando manga. Efésios capítulo 2, do verso 1 em diante. Só não tem o cão chupando manga, que é da minha parte, mas você entendeu. Ou seja, o homem pós-queda, o homem que tem a natureza pecaminosa, ou seja, toda a humanidade, ele não tem condições de ir contra a sua própria natureza, porque ele está escravo dessa natureza pecaminosa. O pecado corrompeu integralmente a sua natureza. Isso quer dizer que os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas capacidades de ação, não é, as suas motivações, a sua própria natureza, os seus atos, tudo foi maculado pelo pecado. E por essa razão, houve um aprisionamento. Morte, como a Bíblia chama. E este aprisionamento, essa escravatura, é uma escravatura dependente do pecado. Romanos, no capítulo 7, fala exatamente sobre isso, e nós acabamos de citar aqui. É essa lei mais forte, e que a lei de Deus, né, trazendo aí no decálogo sobre a cobiça, evidenciou tudo isso. É o que Paulo diz lá no capítulo 7 aos Romanos. Portanto, livre-arbítrio é a capacidade de ir contra a sua própria natureza. Dito isto e pontuado isto, vamos lá. Impecabilidade. A questão acerca da impecabilidade
é que Jesus não pecou. E isso é consenso para quem entende que Jesus poderia pecar, e é consenso como também para quem entende que Jesus não poderia pecar. Não vem ao ponto. Jesus não pecou. A Bíblia afirma categoricamente isso. Por isso, Paulo diz que pela obediência de um só, muitos agora são feitos justos. E por isso que vai dizer que também ele é o primogênito dentre muitos lá em Colossenses, porque ele é o primeiro, e a partir dele, outros são criados e também primeiro da ressurreição, e assim, por consequência. Todos os que estão justificados, não é, têm a esperança da ressurreição. Muito que bem. Impecabilidade. Jesus não pecou. Isso é fato e não está em discussão. Ninguém aqui é louco de dizer que Jesus pecou, não é? Se for, é outro herege e precisa, né, realmente ler a Bíblia de fato. Jesus não pecou. O fato é se Jesus, pelo fato de ter a natureza divina e a natureza humana, ele poderia, de alguma maneira, desenvolver alguma atividade pecaminosa, ir contra a sua própria natureza. Ele poderia fazer isso, porque ele tinha o livre-arbítrio, ele tinha capacidade de ir contra a sua natureza. Independente se tinha o livre-arbítrio ou não, e o que nós não temos hoje, não é? O que acontece? Jesus poderia pecar? Sim ou não? Aqueles que dizem que não, Jesus não poderia pecar, têm algumas dificuldades para explicar, por exemplo, o texto da tentação. Porque Jesus, claramente, o texto lá em Lucas, no capítulo 4, os versos aí de 1 a 14, vão explicar, não é? O momento em que, após o seu batismo, Jesus, pelo Espírito Santo, é conduzido ao deserto para ser tentado. Então, esse tema é bastante interessante também, por quê? Jesus pode pecar sim ou não? O que essa resposta vai me ajudar? Porque muitas pessoas dizem que Jesus não é um exemplo a ser seguido por mim e por você, porque Jesus tinha poderes que a gente não tem. Jesus podia fazer coisas que a gente não pode. Então, é claro que ele não pecou, ele é Deus. Eu já ouvi isso de muita gente. E muita gente que tem um chão de igreja. O fato, meus irmãos, é que a Bíblia explica claramente que ele é o último Adão, sendo Adão uma espécie de tipo daquele que haveria de vir, é o que a Bíblia explica. Ou seja, ele é um arquétipo de Cristo. E se ele é equivalente a Adão, a segunda natureza, a natureza humana da segunda pessoa da Trindade, não é? É equivalente a Adão. E quando nós falamos isso, nós não reduzimos, não corremos o risco de cair em blasfemar contra a pessoa de Jesus, de dizer que ele era como Adão, porque quem diz isso é a Bíblia. A Bíblia o chama de último Adão, o chama de segundo Adão, não é? Como nós vimos aí nos textos tanto de 1 aos Coríntios quanto de Romanos. Quando a Bíblia afirma isso, o que ela está querendo dizer? Que as mesmas capacidades e limitações que tinha Adão, porque Adão não tinha divindade. Ele era santo, mas ele é finito. As mesmas limitações que tinha Adão antes da queda, tinha também, não é? Ou, melhor dizendo, tem também a segunda natureza do Senhor Jesus, a natureza humana. Então, quando nós olhamos para isso, as pessoas vão falar, poxa, mas então Jesus, ele venceu porque ele era Deus, não é? Meus irmãos, ele venceu como homem. Ele cumpriu, como diz a palavra que nós acabamos de ler, pela obediência de um homem, um só homem, não falou de Deus, mas de um só homem, muitos podem ser feitos justos. Por isso, o risco e o cuidado de não dizer que Jesus jamais poderia, não é, pecar, porque essa tentativa é uma tentativa de exaltar a pessoa do Senhor Jesus, dizendo que é impossível que Jesus pecasse. Não é? O fato é que a sua natureza, não é, tinha livre-arbítrio, ele sim poderia ir contra a natureza. E eis aí, não é, o cordeiro que venceu, como diz em Apocalipse no capítulo 5, né? O João chorando lá, eu vou ler rapidamente esse texto. Capítulo 5, João está tendo uma visão, ele vê um trono, ele vê
um tribunal, não é, montado, e ele está lá chorando, porque ele vê o livro selado e ele não vê ninguém capaz de abrir aqueles selos, não é? Capítulo 5 de Apocalipse, meus irmãos, no verso 3, que diz 2, não é? Vamos a partir do 2. Ele diz assim: eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Essa é a pergunta que o anjo fez. E aí o verso 3: mas não havia ninguém, nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E aí João entra em pânico, porque ele fala, lascou, ninguém tem essa capacidade, não é? Porque ele está olhando, não é, para a humanidade, a expressão aqui. No verso 5, então um dos anciãos me disse, não chore, João, porque já estava em prantos lá. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem venceu foi o homem, a segunda natureza de Jesus, que venceu. E ele venceu como homem. Por quê? Adão falhou como homem. E ele é o nosso representante, ele é o nosso mediador, então ele tinha que ser homem para isso. Então ele vem como homem, ele tabernacula como homem, a sua encarnação, para seguir. E é exatamente por isso, não é, para mostrar quem é este que tem essa natureza humana santa, que é Jesus, que Lucas explica, não é, e traz aí a tentação, dizendo que ele foi guiado pelo Espírito até o deserto para ser tentado. Com que objetivo Lucas vai trazer isso? Se Jesus não pudesse pecar, aquilo era um teatro. O diabo estava lá fazendo uma leitura de teatrinho, script. Vai, Jesus, agora é tal coisa. Jesus diz, não, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é um teatro? Não, não era um teatro. Foram ofertas, foram provações, ou melhor, tentações reais que foram feitas. Aí alguém pode levantar a mão e dizer assim, mas pastor, nós vemos em Tiago, não é? A epístola de Tiago diz que Deus não pode ser tentado e ele não tenta ninguém. Se Jesus é Deus, então o diabo não pode tentar a Jesus, aquilo lá foi fake, aquilo é falso. Aí é que está, meu irmão. O diabo não está tentando a Deus, ele está tentando o homem, e um homem santo, um homem perfeito. Ele olha para Jesus, sabe quem é Jesus, obviamente, o diabo não foi enganado, ele sabe muito bem quem que é, mas ele vê ali um homem santo. E tal qual tinha um homem santo lá no Éden, no passado, no jardim ao oriente do Éden, agora ele vê outro e ele fala, bom, eu vou lá. Então essa tentação é real. E Jesus, ele vence a tentação, e não foi só essa, inclusive Lucas diz, a gente pensa que foram 3 tentações, né? Ou pelo menos se prega sobre 3 tentações no deserto. Lucas, no capítulo 4, vai dizer que durante os 40 dias ele foi tentado pelo diabo. O tempo todo. Então Jesus teve fome. Isso quer dizer que Deus tem fome? Não, quer dizer que a natureza humana do Senhor Jesus teve fome. Porque ele tem uma natureza limitada como a de homem. Ele é o nosso representante. E agora está sentado à destra do Pai, não é, nas alturas. Elevado acima de todas as coisas, acima de anjos, acima de poderes. Ele é o rei de toda a glória. E ele venceu. Venceu como? Como homem, enfrentando todas as dificuldades que você e eu enfrentávamos. Então, essa história de que Jesus não é exemplo é para quem realmente não estuda a Bíblia. No Lucas, no capítulo 1, verso 35, vai dizer, é o anjo dizendo a Maria, ele vai dizer o seguinte, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo. Essa natureza que não é igual à dos homens, mas é gerada pelo Espírito, não é? Por isso que Nicodemos, quando fala com Jesus, ouve de Jesus dizendo que se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Porque tem que ter um novo nascimento. Qual que é o novo nascimento? O novo nascimento espiritual. Ora, do homem que vem dos céus e não do homem que provém da carne e que vem da terra e do pó e foi tornado alma vivente, mas deste novo nascimento. Este é um ente santo. E o que isso quer dizer? Que ele não tem a natureza pecaminosa, portanto ele não tinha cobiça, como nós temos, mas ele poderia ir contra a sua natureza. E o que evidencia isso, inclusive, é quando ele está ali no Getsemane, não é?
em oração, angustiado, e ora, e o seu suor não é, começa a colocar para fora, não é sangue também, gotículas de sangue ali são exprimidas ali durante o seu suor ali, e esse momento de tensão. Ora, qual é o que a Bíblia torna conhecida, a expressão que Jesus, na sua conversa e na sua interação com Deus, ele fala: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, mas que se faça a tua vontade. Ora, o que é isso que está acontecendo ali? Ora, a diferença, por isso que é importante você entender a questão das naturezas. A natureza humana é diferente da natureza divina, e as duas coexistem numa pessoa só, é um só, é Jesus. E ali fica evidenciado porque a sua natureza humana exprime ali a sua angústia e a sua vontade. Não teve pecado ali. Mas ele estava dizendo, se possível, afasta. Mas em obediência, pela obediência de um só, muitos foram feitos justos, não é? Ele diz que se faça e se cumpra em mim a sua vontade. Então ele segue. Fica evidente as duas naturezas. Portanto, meus irmãos, Jesus ele tinha, não é, totais condições, mas não o fez. Em Hebreus, no capítulo 2, verso 18, vamos abrir esse verso lá para a gente observar isso. Isso é muito importante para que você compreenda o valor, não é, da obra de Jesus, porque muitas pessoas menosprezam, dizem, ele era Deus mesmo, né? Então ele fez isso mesmo. Não, meu irmão, foi nas condições que você e eu temos, não é? E Hebreus, então, no capítulo 2, por isso ele é o nosso exemplo, é o varão perfeito, que a gente mira nele e segue, né? Fita os olhos nele e vai. Capítulo 2, verso 18, olha só o que é que diz a palavra, diz assim: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, Hebreus está dizendo que ele é o nosso representante, compreende exatamente todas as coisas que nós passamos. 2 capítulos para frente, agora no capítulo 4, verso 15, em continuidade, o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Quer dizer o seguinte, que ele sim foi tentado de maneira real, sim havia ali o risco, mas ele em tudo foi obediente até a morte, e morte de cruz, é o que diz a Bíblia, mesmo. Esse é o nosso Senhor Jesus, o vitorioso, não é? Tem pessoas que falam que Jesus venceu só por causa da sua divindade, além de ser um absurdo, meu irmão, isso é tentar reduzir a obra do Senhor Jesus. E note que estava Adão, aonde? Quando, não é, caiu. Ele estava no Jardim do Éden, um lugar ali delicioso. A Bíblia chama que Éden é lugar de delícias, não é? Então estava lá no jardim lindo, florido, com árvores de tudo quanto é sorte. E no centro do lugar tinha árvore que não podia se comer, mas ele tinha todas ali disponíveis para ele, com a autorização de Deus para que comesse de todas, menos aquela. Como estava Jesus? Jesus estava num jardim florido, bonito, cheio de coisas para comer, ou ele estava num deserto há 40 dias? Jesus estava numa condição muito pior que a de Adão. Isso é para evidenciar, meus irmãos, que Jesus ele é superior a Adão, infinitamente superior a Adão, mesmo que na sua condição humana, que em condições piores das que estava Adão, ele foi obediente. E obediente até a morte, morte de cruz. Hebreus, ainda no capítulo 2, verso 10, vai dizer o seguinte, que Hebreus 2, verso 10, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Está falando de quem? Quem que foi aperfeiçoado pelo sofrimento? O Senhor Jesus. Qual natureza de Jesus foi aperfeiçoada? A divina? Óbvio que não, porque se ele é Deus, ele é eterno, ele é perfeito, ele é o Criador. Está se tratando da
da segunda natureza, a natureza humana, e que o sofrimento ao qual ele foi exposto, o mesmo que o nosso, o aperfeiçoou, até que ele finalmente alcançasse, não é, o ponto central da sua encarnação, que é a morte de cruz, sendo que com a morte ele paga pelos pecados e com a sua ressurreição ele justifica aqueles que creem em seu nome. E a partir disso, o texto em Apocalipse, no capítulo 5, registra exatamente o momento, não é, da aceitação do seu sacrifício. E ele é levado acima nas alturas, não é? E o sacrifício foi aceito. Portanto, meus irmãos, Jesus tem sim a impecabilidade, ou seja, ele não pecou. Isso a Bíblia afirma categoricamente, a gente tem todas as bases para crer nisso. E o fato dele não ter pecado não é porque ele tem uma natureza divina. O fato dele não ter pecado é porque ele é um homem santo. E é por isso que a Bíblia diz para todos nós que se nós andarmos em santidade, se nós andarmos guiados pelo Espírito, nós venceremos as loucuras, as mazelas da carne. Gálatas, do capítulo 5, vai falar exatamente sobre isso. Que se andeis no Espírito, jamais satisfareis as vontades e as demandas da sua carne. Essa é a maneira como Jesus andou. E não andou em alguns momentos da sua vida, ele andou integralmente. Quando nós falamos em obediência de Jesus, alguém vai pensar, ele foi obediente porque ele não, na tentação do diabo ele não foi, ele foi obediente porque ele, na cruz, ele seguiu para a cruz. Meus irmãos, a Bíblia diz que ele é o cumprimento integral da lei, ele satisfaz a demanda da lei integralmente. Não pensa Jesus, a partir dos 30 anos, batizado só não, e avançando no seu ministério. Pensa Jesus um nenenzinho, se desenvolvendo, Jesus tendo dentes, e os seus dentinhos caindo, Jesus crescendo, aprendendo, sendo instruído na lei, na leitura e tantas coisas. Em todo o tempo, ele foi obediente. Isso é maravilhoso. A palavra diz que nós devemos amar, né, a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Você faz isso? Eu já sei a resposta, não precisa se constranger em responder. Jesus fez isso. Não houve um instante em que Jesus não amasse o Pai acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o entendimento. Não houve um instante. Ele não desobedeceu a lei em nenhum momento. Este homem santo, que tem uma natureza humana e uma natureza divina, o Deus triuno, o Senhor Jesus, é este que venceu diante de todas as dificuldades que tem. Por isso é tão importante o estudo da cristologia, para a gente refutar alguns crentes sem vergonhas, né, que tentam usar aí de escapatória para dizer, ele conseguiu, era Deus, estava fácil, até eu. Então Jesus é o nosso exemplo, meus irmãos. E diante disso, hoje nós vamos até aqui, não é? E na semana que vem, avançamos sobre o estudo da cristologia. O importante era você entender a questão da natureza dele, que é eterna, ele não tem princípio e não tem fim, a sua natureza eterna é demonstrada biblicamente, e a sua natureza humana tal qual a de Adão, não é? E que tem e desfruta do livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de ir contra a sua natureza, mas ele não foi, Adão foi, ele não foi. Por isso ele é o último Adão. Por isso que a Bíblia assim o trata. Por isso que ele é o obediente, como a Bíblia o apresenta, não é? Ele foi obediente e a realização da sua obra, sendo a figura da divindade e a figura da natureza humana, suas duas naturezas, não é? Demandadas para a obra da redenção, como nós vimos até aqui. Nós vamos parando por aqui. Na semana que vem, eu tenho mais temas, evidentemente, faltam mais 3 dias, hoje é o dia 2, né, para falarmos aqui. Então, eu estaciono aqui, avancei um pouquinho no tempo, mas era desafiador aí o conteúdo hoje. Maravilha. Passo, então, a palavra aí ao pastor Guilherme.